Bom dia, gente. Nesse vídeo, a gente vai tirar também algumas dúvidas de alguns alunos que ficaram sem entender algumas coisas dessa parte aqui do teorema de Hardy-Weinberg, né, que a gente viu nessa partezinha das fórmulas, e aí eu também vou resolver algumas questões justamente para que vocês possam compreender melhor. Então, veja bem, só recapitulando. Essa formulazinha a gente tem que pensar que está sendo relacionada aos genótipos. Por exemplo, esse P vai representar sempre o gene dominante e nesse caso aqui da fórmula, P ao quadrado representa, usando aqui a letra A, azão. É como se fosse o azão. 2PQ está representando o genótipo heterozigoto, azão, e Q ao quadrado está representando azinho, ok? E tudo isso, nós vimos na fórmula que é igual a 1. Então, a formulazinha desse teorema de Hardy-Weinberg seria P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Outra coisa, antes da gente começar a resolução das questões, é que sempre, falei para vocês que o P equivale ao gene dominante, né? Como eu estou usando a letra A, e o Q equivale ao recessivo. Então, é como se fosse assim, o P seria o azão e o Q seria o azinho. E tudo isso igual a 1. Significa dizer que se em uma questão você encontrar, por exemplo, o valor de P, tem como você descobrir o valor de Q. Ou se encontrar o valor de Q, tem como você descobrir o valor de P. Justamente porque os dois são iguais a 1. Então, vamos lá agora para a resolução das questões que envolvem essas formulazinhas. Então, por exemplo, olhem essa questão. Nessa questão diz o seguinte, imagine que uma população esteja em equilíbrio e apresente 10.000 indivíduos. Desses, 900 apresentam uma doença hereditária ocasionada por um gene recessivo autossômico. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o número de indivíduos normais que possuem o gene para o problema. Então, vamos lá anotar as informações para a gente tentar resolver essa questão. Então, vamos lá, gente. Colocando os dados, nós vimos que são 10.000 indivíduos que existem na população. E que outra coisa? Fala que 900 desses indivíduos, eles apresentam uma doença hereditária ocasionada por um gene recessivo. Então, se é recessivo, eu já tenho como concluir que o genótipo desses 900 indivíduos seria azinho. Primeira coisa importante que a gente precisa saber. Depois, ele fala assim, no final, ele diz, marque, a alternativa que indica corretamente o número de indivíduos normais com o gene para o problema. Então, eles são normais, mas eles apresentam pelo menos, o gene para o problema. Então, significa dizer que eu estou procurando indivíduos que são assim, heterozigotos. Eles são normais, porque eles têm um gene dominante, mas têm também um gene para o problema. Então, outra coisa que a gente precisa saber antes de começar, de fato, a resolução seria isso. Eu estou procurando o número de indivíduos heterozigotos. Então, primeira coisa agora é você saber, a única coisa que você tem aqui para começar é isso. 900 indivíduos são azinho. Aí vamos analisar. 900 indivíduos de 10.000 indivíduos da população equivale a quanto em porcentagem? Então, se eu não souber, só olhando assim, eu posso fazer uma simples regrinha de 3, onde eu coloco 10.000 indivíduos seria 100%, da população.
E aí, 900 indivíduos seria x, eu não sei, é isso que eu estou tentando procurar. Então, eu faço, né, meio pelos extremos, ficaria 10.000x, que é igual 900 vezes 100, 90.000, então x vai ser igual 90.000 dividido por 10.000, né? A gente simplesmente pode só cortar os zeros aqui e eu encontro um resultado aqui de 9%. Então, eu sei agora que esses aqui, ó, 900 indivíduos que têm essa doença, eles equivalem a 9% dessa população. Então, vamos continuar. Esses indivíduos, aí deixa eu colocar novamente aquela fórmula, né? A gente vai relembrar aquela fórmula. Fórmula P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. Temos que relembrar dessa formulazinha e vou colocar também aqui aquela outra para a gente não esquecer, que P mais Q também é igual a 1, ok? Então, o resultado que eu tenho aqui, esses 9%, seriam esses indivíduos, azinho, azinho. Lembra que eu falei que nessa fórmula, azinho, azinho, está representado justamente por isso aqui, ó, Q ao quadrado? Então, eu já tenho uma informação, ó, Q ao quadrado é igual a 9%. Que é a mesma coisa que eu falar que Q ao quadrado é igual a 0,09%. Então, 9% é a mesma coisa que 0,09. Continuando, para que eu encontre Q, eu posso fazer assim, ó, Q, como ele aqui está ao quadrado, ele pode passar assim, ó, raiz de 0,09, que vai ser igual a 0,3. Então, olha que interessante, eu encontrei Q. Só que eu tenho que encontrar também P, né? A gente falou, ó, por exemplo, aqui em cima, né? P mais Q é igual a 1. Então, se eu já sei Q, eu consigo facilmente encontrar P. Como assim? Eu pego a fórmula. P eu ainda não sei, mas Q, olha, é 0,3, que é igual a 1. P vai ser igual a 1, isso aqui passa subtraindo, né? Menos 0,3. Então, P vai ser igual a 0,7. Olha que interessante. Eu já tenho agora Q, que é 0,3, e P, que é 0,7. Mas em que eu vou utilizar esses resultados aqui, ó, essa numeração que eu encontrei? Aí vamos relembrar. O que a gente quer? A gente quer a quantidade de indivíduos heterozigotos. Vamos para a fórmula. Nessa fórmula, nessa daqui, quem é que representa o indivíduo heterozigoto? Vou até colocar aquela primeira folhinha, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Olha quem é que representa o indivíduo heterozigoto, 2PQ. Então, se eu sei que 2PQ, olha aqui, olha ele aqui, representa o indivíduo heterozigoto, então pronto, eu tenho que saber o valor de P e o valor de Q e multiplicá-los. E eu já tenho, não é isso? Então, vamos só organizar aqui agora. Então, vamos lá. Primeira informação que eu precisava, aqui ó, 2PQ, equivale ao heterozigoto. Eu vi na nossa continha que P é 0,7 e Q é 0,3. Então, vamos lá. Ó. Então, eu vou até colocar aqui, colocar no cantinho. P é igual a 0,7 e Q é igual a 0,3. Foi o que eu encontrei. Agora, vamos aplicar nessa fórmula, onde eu tenho 2, que vai multiplicar o valor de P é o quê? 0,7, colocando aqui, que vai multiplicar
pelo valor de Q, que é 0,3. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 0,42 ou 42%. Mas voltando à pergunta, vamos lá. Ele queria saber a quantidade, não a porcentagem. Se aqui tivesse a porcentagem, você ia procurar a porcentagem que fosse 42%. Mas ele quer justamente o número de indivíduos que são heterozigotos. E eu sei, foi que eu encontrei, a porcentagem. Aí é simples. Se os indivíduos, o total, são 10 mil indivíduos, você pode, se você não souber, só olhando assim, 42% equivale a quanto? De 10 mil. Aí, se você tiver com dúvida, você faz a mesma regrinha de 3. 10 mil indivíduos equivalem a 100%, né? 42% desses indivíduos equivalem a quanto? Aí você vai montando. 100x vai ser igual a 420 mil. X é igual a 420 mil dividido por 100. Então, corta esse zero, esse com esse, vai sobrar 4.200 indivíduos, ok? Vamos procurar, ver se tem aqui essa resposta. Olha aqui, a resposta seria letra C, 4.200 indivíduos, ok? Então, seria justamente dessa forma que a gente consegue resolver uma questão utilizando essas formulazinhas desse teorema de Hard-Weyberg. Eu ainda vou resolver com vocês uma outra questão. Então, olhem aqui essa outra questão. Sabe-se que a frequência de um gene para um dado caráter dominante em uma população em equilíbrio, constituída de 8.000 indivíduos, é 0,2. Aí ele pergunta, o número esperado de indivíduos com a característica dominante nessa população é de, e aí tem as alternativas. Então, vamos montar aqui o esquemazinho para a gente resolver. Então, olha aqui, a gente viu que nessa população tem 8.000 indivíduos e ele já dá uma informação. Se você observar, ele diz a frequência do gene dominante, é 0,2. Aí vamos lembrar, naquela formulazinha, vou colocar novamente as duas fórmulas, P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. E tem também aquela outra, P mais Q é igual a 1. Onde eu falei para vocês que P equivale ao gene dominante e Q ao recessivo, né? E aqui, nessa questão, ele dá a frequência do caráter, do gênero de caráter dominante. Então, se é o gene dominante, é a mesma coisa que dá a frequência de P. Então, eu sei que P é igual a 0,2. Aí lembra que se eu encontro P, eu também já tenho como encontrar Q? Então, vamos lá. P é 0,2 mais, só substituindo Q, que eu não sei, que é igual a 1. Q é igual a 1, aí passa subtraindo, menos 0,2. Q é igual a 0,8, ok? Então, eu encontrei aqui, P, que foi o que já me deram na questão, e Q. E eu quero saber quantos indivíduos têm essa característica dominante. Significa o quê? Por exemplo, se eu pensar assim, os genótipos que existem são esses aqui, o azão-azão, né? Homozigoto dominante, o azão-azinho, que é o heterozigoto, e o azinho-azinho, que é o homozigoto recessivo. Tanto esse quanto este, eles têm a característica dominante. Então, eu quero encontrar tanto esses indivíduos quanto esse aqui, Quero saber o total desses indivíduos que têm essa condição dominante, essa característica dominante. Então, vamos lá. A gente vai precisar voltar para esta formulazinha.
Aí vocês lembram que eu falei, ó, P ao quadrado equivale a azão. Então, eu vou utilizar P ao quadrado e 2PQ equivale a azinho. Não é isso que eu estou procurando? Então, eu vou utilizar. Vamos colocar aqui as fórmulas. Da fórmula, eu vou utilizar P ao quadrado mais 2PQ. É isso que eu estou procurando. P, eu já falei para vocês aqui, ó. A questão já deu 0,2. Então, o que eu faço? 0,2 ao quadrado, mais, ó, vamos lá, 2PQ, né? P é 0,2, Q é 0,8. Então, vamos colocar aqui, ó, 2P 0,2, né? Tá multiplicando, e Q 0,8. Então, a gente vai fazer esse cálculo. 0,2 ao quadrado vai dar 0,04 mais 2 vezes 0,2 vezes 0,8 vai dar 0,32. Então, se eu somar 0,04 mais 0,32 vai dar 0,36 ou 36%. Mas aí vamos voltar de novo, ó. Vamos para as alternativas. As alternativas nessa questão, ela não pede a porcentagem, ela quer saber o valor, o número, né? O número de indivíduos. Então vamos lá. Lembra que eu falei, ó, no início que ela fala que são 8.000 indivíduos. Vamos encontrar esse valor. Então, 8.000 indivíduos equivale a 100% da população. E 36% vai ser quantos indivíduos? Aí vamos novamente, ó, 100x vai ser igual a 8.000 vezes 36, que vai dar 288.000. X vai ser igual a 288.000 dividido por 100. Então, vou cortar esses dois zerinhos, vai ficar x é igual a 2.880. Então, vamos procurar nas alternativas se tem alguma alternativa assim. 2.880, aí eu encontrei a letra B. Então, todas as questões são sempre essa mesma lógica. Você não pode esquecer da utilização, ó, dessas fórmulas para você conseguir resolver. Se você consegue, por exemplo, encontrar um valor, você já tem como encontrar outro utilizando a fórmula e sempre seria esse mesmo padrão, né? O único conselho que eu dou é vocês tentarem resolver o máximo de questões possíveis.